Olá a todos e a todas, estamos aqui presentes para a História em Alguns Minutos, o canal que traz história para vocês, ou pelo menos tenta, né? Hoje falarei de um videogame, na verdade de uma franquia inteira, que cativa e agrada uma série de jovens e adolescentes que ficam loucos, perdem seu dia, perdem sua vida, perdem a prova, perdem qualquer coisa para jogar, mas que desagrada e é um pesadelo para muitos pais e mães. Falarei sobre o GTA. Escolhi esse tema em homenagem ao meu irmão, então aí, Gusto, tudo bem? Pois bem, é claro que o objetivo desse vídeo não é simplesmente trazer informações aleatórias sobre o GTA. Até porque não teria muito sentido dentro do canal um vídeo assim. O objetivo, na verdade, é trazer algumas informações relacionadas históricas, relacionadas ao contexto em que cada um dos jogos foi inserido, seja esse contexto geográfico, tecnológico, social, trazer questões de transformações que ocorreram em cada um dos jogos, tentar fazer um paralelo entre eles, não diminuindo e aumentando um sobre o outro, mas analisar todo esse processo, todas essas transformações que vão acontecendo no decorrer do tempo e no decorrer de cada jogo da franquia. De início, é claro, eu tenho que começar falando dos primeiros jogos da franquia GTA. Eu decidi dividir, na verdade, o GTA em duas fases. Uma fase em que o GTA é um jogo em 2D, em duas dimensões, e uma outra fase que é um jogo em 3 dimensões. Vou tentar dividir essas fases em vídeos, então vamos ficar nesse primeiro momento com a primeira fase, a de 2 dimensões, que tem 2 jogos mais algumas expansões. Pois bem, mas antes de entrarmos no GTA, vamos contextualizar a empresa que criou esse GTA. E para contextualizarmos, temos que falar de uma empresa que hoje em dia é conhecida como Rockstar Norton, alguma coisa, aqui está o nome. E antigamente, na verdade, tinha outro nome, que era DMA Design. Essa empresa DMA Design, ela foi fundada mais ou menos na década de 80. Não sei especificar em que época, mas ela foi fundada na década de 80. É uma empresa que, desde seus primeiros produtos, já chamava atenção dentro do mercado. Existe um jogo, por exemplo, que ficou muito famoso da DMA Design, que é muito interessante, que é Lemmings. Esse jogo, na verdade, é um jogo que aborda protagonistas animais, que seriam os lemmings. Seriam tipo uma mistura de rato com chinchila, sei lá o que tem como uma lenda urbana que se diz que eles se suicidam. Na verdade, é só uma lenda. Na verdade, eles não se suicidam. Mas a DMA Design pegou essa ideia do suicídio e criou um jogo em que você tem que impedir que esses lemmings se suicidem. Você tem que controlar e fazer eles chegarem sãos e salvos até o final do trajeto. Na época de 80 fez muito sucesso esse jogo. Talvez hoje em dia não fizesse, mas de época, né? Existem também outros jogos que a DMA produziu que trouxeram uma certa polêmica, trouxeram uma certa prestígio para essa empresa, mas isso deixa quieto. A questão mais interessante é vocês perceberem que a DMA Design, desde o começo, antes mesmo do GTA e posteriormente a ele, ela sempre estava envolvida com jogos de certa forma violentos. O GTA não é o primeiro violento. E também não vai ser o último. Existe um jogo extremamente violento que é Manhunt, alguma coisa assim. Aqui está o nome. Esse jogo é um jogo criado para psicopata. Na verdade, você é um psicopata no jogo. E você deve matar da forma mais violenta possível todos os seus outros adversários. Bem agradável, não? De formas arrancar o olho, arrancar a cor, ou sei lá, qualquer criatividade que você tenha para assassinar. É um jogo
pra serial killer. Pronto. Mas agora, fora toda essa contextualização de que é a DMA Design, é importante compreender o seguinte: quando foi criado o GTA? Na verdade, o GTA foi criado na época que ainda se chamava DMA Design e não Rockstar. Aí que está a questão. Só passou a ser chamado de Rockstar North, alguma coisa assim, em 1999, por motivos particulares. A questão é que, quando o GTA foi criado, foi em 1997, foi lançado o primeiro GTA no mercado. Esse primeiro GTA possuía particularidades que trouxeram uma inovação por completo dentro do universo dos games. E isso é interessante a gente compreender. Seja alterações no roteiro, na narrativa do jogo, que não era algo comum a ser trabalhado, seja também na dinâmica e jogabilidade. É claro que muito do que foi inovado é baseado em outras coisas que já existiam, mas é interessante perceber o que esse GTA trouxe para o universo dos jogos posteriormente. Principalmente o 3, só que o 3 não vai ser abordado aqui nesse vídeo. Ok, algumas questões para se compreender contextuais do GTA. A DMA Design é uma empresa escocesa. Desculpa aí, deu um branco. É uma empresa escocesa, isso é importante ressaltar. Por mais que a grande maioria dos jogos do GTA são referências claras a metrópoles estadunidenses. É interessante perceber essa influência do outro lado do Atlântico, não? Existiram alguns jogos que se passavam em Londres, mas do GTA, mas foram expansões. E do primeiro jogo, aliás, diga-se de passagem. Posteriormente, só cidades baseadas em metrópoles estadunidenses, como a Liberty City, Vice City, San Andreas e uma série de outras cidades que foram criadas para o jogo do GTA. Pois bem, uma outra questão para vocês compreenderem. Na época de 1997, era uma época que os computadores eram diferentes. E isso vocês têm que ter em mente. E os consoles de videogame também eram diferentes. Não existia Xbox, não existia PlayStation 4. Então era totalmente diferente o gráfico que esses jogos tinham também. Não existia também o terabyte, assim, só jogando assim no ar, não existia. As pessoas. Existia, mas a grande maioria não tinha nem a mínima ideia e nem compreendia a gama do que seria um terabyte. Então os jogos eram bem mais limitados. E para se fazer jogos seria ainda mais limitado ainda. Os criadores de jogos tinham limites e o grupo que estava criando o GTA também possuía limites. Uma coisa interessante para se ressaltar aqui com relação a isso é que o GTA foi produzido inicialmente para ter uma jogabilidade melhor do que o seu próprio gráfico. Isso é muito interessante compreender. E inicialmente também o GTA era com o objetivo de fazer um mundo livre. Ou seja, o jogador poderia passear pelo campo e fazer o que bem entendesse nesse mundo livre. Isso se manteve por toda a franquia. É interessante perceber isso. Não era uma inovação, porque outros jogos já haviam feito isso, como o Zelda, a franquia do Zelda. Só que o GTA, diferente do Zelda, dava ainda mais liberdade, porque os jogadores poderiam passear pelo campo e fazer as missões quando bem entendessem, ou na cronologia que bem entendessem, a grande maioria das missões. É claro que existiam alguns limites, mas a grande maioria das missões permitiam essa dinâmica dos jogadores ao estarem jogando GTA. Uma outra coisa interessante para vocês compreenderem é que o GTA de início não seria como a gente compreende. Ou melhor dizendo, GTA não, já que essa é a sigla. É Grand Theft Auto, que é o nome completo do GTA. Desculpa o meu inglês aí. O que seria Grand Theft Auto? Só para vocês compreenderem. Grand Theft Auto seria um termo policial para remeter a assaltos de grande valor. No caso, quando se coloca auto, é assaltos, roubos de carros.
roubos de coisas com grande valor, que seriam os carros. Para muitos, agora o mundo foi iluminado, porque é uma das práticas mais comuns no GTA, até mesmo mais do que matar, é o simples fato de você roubar carro. Então, um dos atos mais comuns do GTA é, na verdade, o que inspira o nome da franquia. Mas, no início da criação do GTA, não se pensava ainda em fazer um jogo em que você seria um bandido. Na verdade, o objetivo tinha um outro nome, não tinha esse nome, não ia ter, era Race alguma coisa que está presente. E o objetivo, na verdade, era você ser um policial e pegar bandidos que tentam roubar carros. Mas o grupo criativo entrou num dilema. Dilema de que, quando você estava correndo para resgatar o carro ou prender o bandido, os policiais acabavam, às vezes, atropelando pedestres. E isso não é uma coisa muito agradável com relação a você ser um policial. E eles também perceberam que a temática, eles não precisaram nem perceber, né? A temática já era meio batida. A ideia de mocinho pegando vilão. E você seria um mocinho, sei lá, salvando o mundo ou resgatando alguma coisa. Ou alguém. Então, o grupo criativo decidiu alterar o protagonismo. E agora não seria mais você ser um policial e prender bandidos. Na verdade, você seria o bandido e faria sua própria carreira. Aí mudou totalmente a perspectiva do jogo e do grupo. O grupo começou a alterar como seria a dinâmica do jogo. Como eu já disse, que é importante ressaltar, o grupo criativo estava imaginando criar um jogo que tivesse uma jogabilidade melhor do que propriamente o gráfico. Até porque, se vocês forem ver o primeiro GTA, estão passando as imagens aí, não parece o San Andreas, que é o GTA mais famoso que a gente conhece, ou muito menos o GTA V. Até porque a forma da câmera é um jogo em 2D, pela capacidade dos computadores da época e também pelas escolhas que o grupo fez de fazer um mundo muito grande, muito vasto e que pudesse ser explorado. Eles decidiram então fazer num modo em 2 dimensões. Mas não foi um modo de 2 dimensões tipo plataforma. Pelo contrário, eles fizeram um campo que se via por cima. E desse campo visto por cima, como se fosse um drone ou um helicóptero em cima do personagem ou da personagem, você faria as ações. E às vezes tinha o zoom aumentado ou diminuído, dependendo das ações que eram feitas. É interessante compreender que isso facilitou toda a construção da riqueza do cenário do GTA. Foram acrescentados postes, foram acrescentadas pessoas, os prédios, árvores, carros diferentes, pessoas vestidas diferentes. Até é uma coisa presente na franquia até os dias de hoje. E isso foi uma coisa inovadora. Uma coisa curiosa é que durante todo esse processo de criação do primeiro GTA, o Grand Theft Auto, se vocês preferirem, eles chegaram à conclusão quando foi lançado um jogo chamado Tomb Raider, provavelmente todo mundo conhece. É um jogo com um gráfico muito bom e com uma protagonista muito interessante. Quando esse jogo foi lançado, eles ficaram com muito medo. Com medo de que talvez o GTA não fosse fazer sucesso. Até quem estava investindo na produção do GTA, que estava interessado, quando viu o lançamento do Tomb Raider, ficou com medo. Quase eles saíram do projeto e quase o GTA foi colocado na gaveta. Mas, por sorte, a DMA Design conseguiu burlar esses problemas e manteve o investimento até o final. Imaginem, para muitos, hoje em dia não existiu o GTA. Pois bem, uma curiosidade para vocês é que esse primeiro GTA se passaria em 3 cidades. Você poderia escolher entre 8 protagonistas. No primeiro GTA você podia escolher entre 8 protagonistas. E pasmem, senhoras e senhores, existiam mulheres para poderem ser escolhidas.
Se eu não me engano, poderiam se escolher 4 mulheres e 4 homens. Eu não tenho certeza, nunca joguei. Mas existiam mulheres para você poder escolher para jogar com elas. Na verdade, não alterava em nada na narrativa a escolha das personagens. Mas tinha essa possibilidade. Coisa que foi esquecida no resto da franquia. Não existem mulheres que possam ser protagonistas. Uma outra curiosidade é que existiam 3 cidades, inicialmente. Se não me engano, San Andreas, Liberty City e Vice City. Vice City. E foram também feitas várias expansões para esse primeiro GTA. Em 1999 foi feito o segundo GTA, o segundo da franquia. Causou tanta polêmica quanto. Esqueci de dizer, o primeiro GTA já causou polêmica antes de ser lançado. Esse segundo causou ainda mais polêmica. Imaginem vocês em que a grande maioria estava acostumado com os jogos em que você era protagonista herói. Agora apareceu um jogo que você seria um bandido que poderia roubar e poderia ter uma carreira dentro de um crime organizado. O GTA 2 veio bem mais violento. Ele veio com mais armas. Ele manteve o esquema de 2 dimensões vistas de cima. O gráfico estava um pouco melhor, coisa que nas expansões não ocorreram. No GTA 2 começou-se a criar também uma dinâmica que vai passar a existir no resto da franquia, que é dia e noite. Você poderia escolher entre jogar de dia ou jogar de noite. Posteriormente, no decorrer da franquia, isso vai ser melhor trabalhado. Vocês percebam aqui, então, o que vai sendo introduzido durante o processo do GTA. Uma outra curiosidade com relação ao GTA, do segundo GTA, Grand Theft Auto 2, é que só existia um protagonista. Não dava mais para você escolher entre outros personagens. Você só era um único protagonista, que seria Cloud Speed, se não me engano. E uma outra curiosidade com relação à história do jogo é que se passaria em uma outra cidade, um pouco no futuro, não muito distante no futuro, mas alguns meses ou anos, não sei. Depende da interpretação de quem acha de quando seria o GTA, o segundo GTA. Mas seria no futuro, diferente de qualquer outro jogo da franquia. E existia também um vídeo de abertura do jogo do GTA, que foi feito com pessoas, curiosidade. Bem, depois vem o terceiro GTA, mas esse deixo para o próximo vídeo, que vai ser o GTA que vai mudar drasticamente a própria franquia e até mesmo a história do videogame. Muito obrigado, um abraço para todos e até lá, até mais! Just to guess if your survival's good. Ducking shells at the Clucking Bell. Jump out, busting, gunning till they tuck their tail. It seemed like I'm on impossible mission.